Seja muito bem-vindo à Masterclass para o mercado de turismo e a gente vai falar hoje aqui sobre como tornar a sua operação mais eficiente e mais lucrativa. Eu já quero começar agradecendo por você ter aceito o convite para poder ver esse conteúdo, assistir essa aula aqui, e eu espero que o conteúdo faça sentido e te mostre um caminho claro de como alcançar esse objetivo que é tornar a sua operação mais eficiente e mais lucrativa. Eu tenho aqui alguns conteúdos por slides que eu preparei, tem uma aula, na verdade, e eu vou olhar de lado para o meu monitor aqui para poder me guiar, comentar com você e compartilhar isso. Bom, deixa eu ir para minha tela aqui e começar a falar exatamente do nosso tema, que é como a gente torna uma operação do mercado de turismo mais lucrativa, aplicando gestão de jornada de compra para que você possa sair do caos e ir para a eficiência de receita aí. O que a gente tem hoje aqui é um verdadeiro passo a passo para você conseguir vender mais com processo, tecnologia e, claro, gente que faz junto aqui com você, e você vai me ver falar isso algumas vezes por aqui hoje. Eu quero começar dizendo o seguinte: se você veio até aqui, se você clicou nesse vídeo, você deve estar sentindo, nem que seja por 5 minutos, em algum momento aí, que a sua empresa, que a sua agência está crescendo, mas isso não necessariamente está deixando você mais livre. Então, hoje, o que eu quero te mostrar aqui é um caminho real para você fazer isso que eu falei há pouco, sair do caos operacional e para uma receita eficiente aqui, e não é só vender mais passagens, tá? Vender mais pacotes. É sobre você construir uma operação que faz exatamente isso. Constrói o processo, aplica a tecnologia e recebe a nossa ajuda para poder transformar isso em algo extremamente eficiente e lucrativo. E antes de você pensar, caramba, caí em mais um pitch de venda aqui, não é. Eu não vou te vender nada nessa reunião aqui, vou te fazer um convite no final. Já vou deixar claro para você fazer uma aplicação, se quiser expor sua operação a uma análise de operação de receita para entender as oportunidades que você tem. E lembrando, isso será gratuito. Então, o meu nome é Edmar, eu sou fundador da Max Persson e aqui eu vou atuar como seu consultor de geração de receita eficiente e lucrativa, beleza? Bom, posto isso aqui, deixa eu dar uma conferida aqui na nossa gravação, tá tudo certo, maravilha. Vamos lá, conteúdo na tela, vamos lá para a nossa aula e vamos começar falando sobre o seguinte. Eu quero te provar aqui que não é teoria, você vai entender isso agora. A gente vai aqui falar sobre esses pontos principais aqui. O que que você vai aprender aqui hoje? Eu não quero que você saia daqui sem algo extremamente relevante para você. Então, começa anotando essa frase aqui, ó. Cata papel e caneta aí e diz o seguinte: eu não preciso de mais esforço. Eu preciso de uma operação de receita eficiente. E hoje você vai ver por que 70% dos leads que você compra aí são desperdiçados. Como é que você faz para estancar isso? Também faz sentido a gente falar aqui. O framework, o processo com 10 pilares para gerar receita previsível, como é que a gente aplica inteligência artificial junto com o CRM para conseguir multiplicar a capacidade de conversão do seu time de vendedores humanos aí. E claro, vou trazer um case real aqui de uma operação que saiu de 38 mil para 60 por dia, ou seja, saiu de um pouco mais de 700 mil reais para mais de 1 milhão por mês com a nossa ajuda, aplicando esses processos que eu vou mostrar aqui agora. Enquanto você estiver assistindo, faz um teste aí. Em cada bloco que a gente passar aqui, em cada etapa dessa, se você se reconhecer, se você acreditar que faz sentido para o seu cenário, saiba que você não está sozinho, tá? A diferença é que você está tentando escalar isso no braço. E agora eu vou te mostrar aqui, tá? Por que que isso aqui não é achismo. A gente aqui é uma operação madura já, com mais de 10 anos de mercado, e hoje a nossa operação aqui funciona como uma consultoria focada em geração de receita. A gente junta aqui estratégia, uma aplicação de CRM altamente customizado e versátil, usando inteligência artificial para transformar os processos do dia a dia da sua operação em venda. A gente faz isso aqui há mais de 10 anos, como eu comentei, tá ok? A gente já ajudou mais de 300 operações, uma cambada de vendedores aí, vamos falar assim, uma turma grande de vendedores a poder operar com mais eficiência, gerando mais lucro, botando mais dinheiro no bolso, e a gente é parceiro da Meta aqui para poder implementar essa solução oficial, tá? Eu não estou dizendo aqui para encher o peito, eu estou dizendo isso para você porque o que você vai ver aqui hoje não é PowerPoint, apesar de eu estar usando os slides. Isso aqui reflete o que a gente faz no dia a dia, nasceu do campo de batalha aqui, é o que a gente faz todos os dias para ajudar as empresas que estão com a gente aqui a se tornar mais lucrativo e eficiente. Isso leva ao nosso próximo ponto aqui. A gente vai falar de algo que a gente usa muito, mas eu não vou pedir para você focar em ferramenta. Eu quero que você olhe para isso que eu vou mostrar aqui como o painel de controle.
como a torre de comando de uma operação. O que a gente está falando aqui é que a maioria vai chamar só de CRM, mas ele, na verdade, é algo para você fazer mais do que só anotar todas as coisas do seu cliente. Aqui a gente vai usar uma lógica de sistema único para controlar o processo que gera receita. Você vai centralizar o WhatsApp, vai centralizar Instagram, vai olhar toda a demanda que vem da web aqui, tendo governança com inteligência artificial aplicada. Aqui, obviamente, ele é versátil e vai permitir que a gente integre com os outros sistemas que você utiliza. Não importa aí se é um outro CRM, se é um ERP, se são plataformas de venda online, para que você possa concentrar os dados do processo de gestão e vendas aqui. O objetivo não é automatizar só por vaidade. Aqui é fazer a sua agência parar de depender daquele vendedor herói e olhar para a sua operação e falar: eu sei onde cada lead está, sei quem é que está atendendo, sei qual é a etapa que tem mais oportunidade, que tem mais lucratividade, qual é o canal que eu trago aqui para poder gerar demanda que é mais eficiente. Isso vai gerar liberdade e controle. E para isso não ficar tão abstrato, deixa eu te mostrar o passo a passo que a gente vai percorrer aqui hoje. Primeiro ponto, a gente vai falar da ruptura do modelo tradicional. A gente vai falar do problema do custo invisível aqui do atendimento sem processo. A gente vai falar da causa que é miopia entre oferta, demanda e conversão. E a gente vai falar do framework, do processo, em 10 pilares para poder construir receita previsível. Vou trazer um case aqui da empresa que eu comentei, que está fazendo mais dinheiro a partir da aplicação desse nosso método, e você vai sair daqui com um passo a passo para você poder aplicar na sua operação a partir de um diagnóstico gratuito que a gente vai ceder para você aqui, ok? Então, agora a pergunta que eu vou te fazer aqui pode ser que ela doa um pouco. Por que o modelo antigo não acompanha mais o seu cliente? É exatamente por conta dessa situação aqui. A gente vive uma ruptura no marketing, é uma evolução silenciosa, aonde a jornada do cliente, que era aquele funil de etapas ali, deixou de ser tão óbvia e passou a ser um verdadeiro labirinto. Agora, com essa autonomia que a internet deu para o cliente, é ele que decide de onde ele vem, quando ele quer interagir, em qual canal ele quer falar. E esse dado que eu vou trazer para você aqui muda tudo. Praticamente 75% dos clientes exigem, aqui está escrito esperam, né? Mas eles exigem ser atendidos nos primeiros 5 minutos. E eu acho que ele não está fazendo aqui nada demais. Afinal de contas, foi a gente que anunciou, que provocou, que pediu para ele vir para uma conversa. Não faz sentido deixar ele esperando. Mas acontece que 67% vai embora por ter sido deixado esperando. E aqui, agora faz uma pausa e responde para mim aqui mentalmente. Essa aqui é uma gravação, eu não vou conseguir ouvir a sua resposta, mas hoje, aí na sua empresa, na sua agência, quanto tempo você demora para responder um lead? Aquela resposta ideal mesmo, aquela primeira. 2 minutos? 20? 2 horas? Eu conheço empresa aqui que responde 2 dias depois. Aí ela vai lá e fala: puxa, meu cliente sumiu. Não, o cliente não some. Ele só encontra alguém que responde ele com mais velocidade ali, tá bom? E aqui é que nasce um paradoxo importante, tá? Dá para faturar alto e ainda viver no caos. É isso aí, tem empresa fazendo muito dinheiro, mas o dono vive apagando fogo ali e sofrendo desse mal aqui que a gente chama de síndrome do gigante com os pés de barro. A receita cresce, mas a estrutura não está sustentada. O dono vive apagando fogo o dia inteiro, a equipe fica sobrecarregada, o lead é desperdiçado e o pior, você sente que está trabalhando, trabalhando, trabalhando para manter e não está conseguindo fazer aquela operação crescer. Se isso acontece com você, se você se vê assim, eu quero te tirar um peso. Isso não acontece por falta de capacidade aí, por falta de eficiência ou de visão de você, gestor. É falta de uma engenharia, até porque até aqui provavelmente você cresceu na raça, só que na raça você não vai conseguir criar previsibilidade. É quando a base é frágil, o medo aparece e essa paralisia do crescimento aqui acontece. Aqui, uma das paralisias acontece pelo medo de depender muito do WhatsApp e sofrer um bloqueio. É muito possível que isso aqui aconteça se você estiver usando uma solução não oficial, tá? E ele, mais do que um inconveniente de ter um número, ele vai causar uma catástrofe financeira. Porque pensa comigo, você anuncia, concentra o atendimento, toda a mão de obra da sua equipe ali num canal que eventualmente pode ser banido. Você perde todo o investimento que você fez em geração daquele ativo que é a sua base de clientes. Isso cria dois efeitos principais aqui. Primeiro, o medo da ferramenta não oficial, dela derrubar sua conta e você perder o investimento que você está fazendo. E se você talvez também tenha dúvida se vai usar uma solução oficial por acreditar que isso é caro ou que você não consegue dominar. O que eu posso te dizer é o seguinte: abandone a ideia de usar uma gambiarra.
ela nunca vai ser melhor. A saída é se adotar uma infraestrutura oficial, aplicar governança, e aqui a gente vai avançar para o próximo passo. Antes da gente colocar preço nesse caos aí, você vai entender porque que ele custa caro todos os meses. Olha para esses números aqui. Eu trouxe números redondos para efeito de exercício nosso aqui de análise. Pensa que isso é uma operação que gera 1.000 leads por mês, só que 30% deles, somente 30% deles recebe resposta ali nos primeiros 5 minutos. Isso vai fazer o quê? Isso vai empurrar sua conversão lá para baixo, para praticamente 2% aí ou até menos. Você consegue ver o rombo? É um desperdício aí de praticamente 70% de todo o investimento que você fez para gerar demanda. Eu vou traduzir isso. Você paga para trazer o lead, sua operação joga fora 7 de cada 10 oportunidades aí por pura ineficiência. E o verdadeiro balde furado acontece aqui, ó. Se você analisar, pensa o que aconteceria se você conseguisse estancar, tampar os buracos de só a metade desse vazamento, dessa sangria. O que isso ia fazer aí com a sua operação? Quão mais lucrativa ela seria? Entende uma coisa? Sabe por que isso acontece? Porque a sua equipe está ocupada, mas não necessariamente produtiva. Ela está atuando aí para poder responder àquele incêndio que foi criado por você colocar mais gasolina na geração de leads ali ineficiente, mas a gente fala disso daqui a pouco. Olha só, uma das verdades aqui mais desconfortáveis para quem atua numa operação como a sua é que a sua equipe fica ali até a tampa de chat, de conversa, de resposta, mas não necessariamente está sendo produtiva. Sabe por que isso? Às vezes, 80% ou mais do tempo da sua equipe aí está virando tarefa operacional. Eles estão chat respondendo, emitindo orçamento, mandando no WhatsApp e isso vai virar o quê, né? Negócio? Às vezes não. Faz um exercício rápido aqui. Lista comigo aqui 3 tarefas que a sua equipe faz o dia inteiro que elas deveriam deixar de depender deles. Ou seja, 3 tarefas que são previsíveis e repetitivas que podia ser transferido para uma automação. Pronto. Você acabou de encontrar o seu esforço sem escala. E automaticamente você tem a oportunidade de escalar exatamente a partir desses pontos aí. Agora eu vou te mostrar aqui uma causa raiz dessa miopia estratégica. O que acontece aqui é exatamente esse ponto. Muitas das agências aí já têm um produto incrível, você trabalha com destinos, com roteiros excelentes aí, mas o posicionamento é invisível. E a frase que esse slide traz aqui, ela é perfeita, você entendeu? Quando você atira para todos os lados aí, é a receita perfeita para não acertar ninguém. Ou seja, quando você não tem ali uma oferta muito bem estruturada, eu não estou falando de preço, tá? Não estou falando do pacote, estou falando da forma como isso é apresentado. Você tenta agradar todo mundo ali, mas a sua mensagem vira ruído branco. Isso aqui estoura em 3 pontos principais. Isso aqui gera 3 pontos de fricção. Primeiro, o CAC sobe, ou seja, você inflaciona o custo de aquisição do cliente ali, porque você atrai lead desqualificado. Segundo ponto é que a conversão cai porque se a oferta não parece boa o suficiente para aquele público que você está mostrando, o cliente ideal não vai perceber o valor. E aí a sua agência vai acabar vivendo de mandar orçamento de pacote ali, e aqui está a raiz. Falta uma oferta que comunica como solução, para que aquele cliente olhe e fale, é isso que eu estou buscando, sob medida. Então faz todo sentido a gente te apoiar no processo de configuração da oferta. Agora, olha só, quando a oferta é boa, você pode até estar comprando demanda errada. Depois que você estrutura, é preciso olhar para a segunda etapa aqui, que é o problema de demanda. Não é falta de demanda. Você muitas vezes aí tem demanda chegando, mas não é o lead certo. Então o que acontece? Você sobrecarrega o seu time ali com gente que ele nem devia estar falando. Isso vai gerar cegueira nos dados, volume de vaidade, ou seja, eu estou com um monte de orçamento aberto aqui, mas não está gerando venda, e você está fazendo aqui jogar o tempo dos seus vendedores no lixo. Isso é um dos problemas. E o terceiro aqui é o problema de conversão. O que acontece aqui? O atendimento é manual, muitas vezes ele é reativo, no sentido de que o vendedor não atua de maneira consultiva porque ele está sobrecarregado, então ele tenta responder todo mundo o tempo todo ali. O acompanhamento, o follow-up, o pós-venda fica ó, na memória do vendedor, no WhatsApp dele ali, que ele tem que responder, mas acaba não fazendo. E aí o que acontece? O gestor vai lá e fala: puxa, mas meu time não faz pós-venda. Se ele não tiver um processo desenhado num playbook, cada vendedor vai atender do seu jeito, sem padrão, sem previsibilidade. E aqui tem um risco muito grande. O risco que quase ninguém está contabilizando. Quando o vendedor sai, ele leva embora todo o conhecimento. Muitas vezes leva a base de clientes também ali no telefone dele.
o histórico, a carteira. E esse turnover aí de troca de colaborador vai acabar gerando um vazamento e levando embora esse principal patrimônio, que é a sua base de clientes. Eu tenho empresas aqui que tentam conter isso, ou pelo menos antes de conhecer a gente, né? Eu conheci empresas aqui que ficavam distribuindo aparelhos da própria empresa para o vendedor poder atender. Não, eles estão no meu aparelho. Não é uma garantia isso, entendeu? E aqui vai uma pergunta para você. Qual é qual é a filosofia que a gente aplica aqui que vai conseguir resolver isso, tirando você da demanda de usar planilhas ali? E a solução e a resposta para isso é o RevOps. Deixa eu te contar um pouco mais sobre o que é RevOps aqui e o conceito. O conceito de RevOps é de Revenue Operations. A ideia é que a gente acabe com essa miopia estratégica aqui e promova uma integração total. A gente vai trazer aqui uma integração, deixa eu colocar a minha câmera aqui para a gente poder conversar. O que a gente vai trazer aqui para você é o seguinte: vamos acabar com aqueles silos onde você tem marketing para um lado, vendas para o outro, pós-venda e processo para outro lado, e CS. É comum as operações falarem o seguinte: não, mas o marketing anunciou lá, o cara do tráfego tá mandando lead pra caramba. O vendedor fala: não, 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 não. Só tá chegando gente ruim. E por último, aquela questão do pós-venda que talvez não aconteça, ou eu estou muito ocupado para poder fazer pós-venda. O conceito de RevOps é trazer um guarda-chuva único que coloca todo mundo de baixo através de uma operação de geração de receita. A gente deixa de culpar os outros setores e todo mundo trabalha em conjunto. A ideia aqui é que a gente faça uma fusão desses setores e eles vão trabalhar de maneira integrada, inclusive nós fazendo parte de um modelo desse para poder te apoiar. Deixa eu voltar aqui para o nosso conteúdo na tela. E aqui a gente vai para a próxima etapa, onde a gente vai falar sobre os 10 pilares que vai fazer um sistema operacional de receita eficiente funcionar aí. Respira fundo, tá? Você não precisa decorar nada, eu só quero que você entenda uma coisa: existe uma arquitetura, não é feito por instinto, não é baseado em talento, é processo com governança e tecnologia. Quando a gente combina tudo isso do jeito certo, você vai conseguir passar aqui a entender como que em cada pilar você vai poder se perguntar e dizer o seguinte: qual desses aqui eu tenho hoje, tá? Ou, se você não tem, por que que isso deveria virar um plano, uma prioridade aí para você? E sem mais delongas, vamos embora para o primeiro aqui. É o pilar de jornada centralizada. Você precisa parar de perder lead colocando a comunicação em abas diferentes. E as abas podem ser do navegador, do WhatsApp aí, né? Do WhatsApp web aí dos seus colaboradores, porque você tem vários números e eles estão esparramados. O Omnichannel aqui, que a gente promove, ele na verdade é real porque ele vai integrar muito mais do que os canais. Ele vai integrar os processos também, vai convergir tudo num único sistema. E tem um detalhe que parece pequeno, mas que muda todo o jogo. Se você tem um histórico unificado, você tem uma base de conhecimento ali para poder atuar na geração de mais eficiência da sua operação. Agora, o ponto aqui é o seguinte: o patrimônio, que é o lead que você gera, que se torna cliente na sua empresa, ele não pode estar no celular do vendedor. Isso aí você está desprotegendo, você está mandando embora aquilo que você botou muito dinheiro ali. Tá? Então, o que você precisa atuar é nisso aqui, ó, omnichannel real, histórico unificado e gerando segurança de dados. Aqui eu trouxe uma tela que mostra um pouco de como a gente usa inteligência artificial no processo de qualificação. Um dos maiores esforços do vendedor é para tentar extrair o interesse e a necessidade do lead. Ou seja, ele vira ali um digitador, ele vira ali uma secretária em vez de trabalhar de maneira consultiva. E o que isso faz? Isso acaba drenando a energia dele quando chega o momento dele efetivamente ser consultivo e vender, ou ele está sem tempo, ou ele está sem paciência já. É aí que a gente traz tecnologia para trabalhar antes do humano, desafogando esse monte de atividade pré-operacional, previsível e até repetitiva ali, de ser mais investigativo e acolher o cliente. Isso vai trazer, obviamente, também disponibilidade 24/7, onde você vai estabelecer todo o seu critério de qualificação de lead, levando ele até para um agendamento assertivo, com as informações já coletadas do que ele tem interesse ali para facilitar o trabalho do seu vendedor. Aqui no pilar número 3, a gente vai entender por que você vai parar de adivinhar e vai conseguir validar de onde que o dinheiro está vindo. O que a gente está falando aqui é de conseguir ter atribuição clara de demanda. O que que é isso na prática? Aqueles leads, aqueles clientes que estão chegando vão poder ser rastreados. Você vai sair daquela maneira antiga de dizer o seguinte: ah, veio do Instagram, mas você não consegue responder. De qual anúncio? Qual copy? Qual o público que foi criado? O jeito que a Max Persson trabalha aqui é o seguinte: você tem campanha X, grupo Y, criativo Z.
UTMs de rastreamento específico através de QR Code. Olha só, se você quiser criar uma campanha de panfletos aí e quiser rastrear quem vem para o seu WhatsApp, a gente desenrola isso. A gente cria aqui processo de atribuição e rastreabilidade por UTM para qualquer tipo de canal, tá? Google, Meta e tudo mais, site e por aí vai. Isso aqui não é só um capricho de marketing, é para você parar de colocar investimento onde você não consegue medir. Não faz sentido investir no que você não mede. Isso é muito caro. A gente vai para o pilar número 4 aqui, onde a gente vai falar de cadência, porque uma venda é um processo sequencial. Não acredito que seja venda de um passo, que o cliente tome uma decisão no primeiro momento, a menos que seja uma urgência ali. E como é que funciona esse processo aqui? Essa aqui é uma jornada figurativa, mas você tem as boas-vindas, aonde o cliente oferece ali uma resposta instantânea para você poder atender todo mundo. Só que você precisa construir um processo que gera persistência sem desgaste. Ou seja, tira do vendedor aquele acompanhamento ali, constrói uma cadência ali para poder fazer com que a venda aconteça de maneira mais espontânea, respeitando essas múltiplas etapas de ponto de contato que você tem que ter. De imediato você dá boas-vindas, avança para a qualificação, trabalha um processo de educação. Aí lá no quinto dia você manda uma prova social, um depoimento, uma foto de um cliente num destino muito feliz ali. Lá no dia 10 você trabalha esse cliente para trazer recuperação. Isso funciona tanto para quem está chegando, quanto cadências de remarketing, como a gente chama aqui, para poder vender de novo para quem já faz parte da sua base de clientes. Você vai ver lá na frente, eu vou mostrar uns slides aqui, que isso é uma estratégia extremamente lucrativa. Trabalhar a mineração da própria base de leads que você já gerou. E aqui tem um ouro, tá? 80% das vendas vão acontecer normalmente entre o quinto e o 12º ponto de contato. Agora me diz uma coisa aqui, você acredita que o seu vendedor faz 5 follow-ups? Não fala nem 12, que ele faz 5 acompanhamentos? Se ele não faz, aqui a gente resolve isso. A gente implementa um processo estruturado para você poder ter isso aí acontecendo. Aqui, ó, um pilar número 5 que é importante, é acalmar o medo de você ter o seu principal canal de atendimento banido, tá? Tem 2 caminhos aqui, e eu acredito que você não está trabalhando com gambiarra, né? Que é o seguinte, você precisa entender que API não oficial, ou bom e velho QR Code, é construir em terreno alugado ou em terreno alagado. Vai afundar, tá? Você tem que abandonar aquela dependência ali do celular, o QR Code é instável, você não tem suporte da Meta, já trabalhando com a API oficial, que é a solução recomendada aqui, é para você conseguir ter todo o conteúdo em nuvem, para você ter alta entregabilidade, principalmente nas campanhas de remarketing que eu comentei, para você ter modelos aprovados, para você poder praticamente zerar o risco de banimento aí da sua operação que trabalha com WhatsApp freneticamente, né? E aqui, ó, eu vou dizer para você o seguinte, de novo, não construa um castelo em terreno alugado. Você precisa construir uma blindagem e blindagem vai trazer paz aí para a sua operação. Indo em frente aqui, a gente tem um exemplo de métrica de uma operação aqui que fez 1.080 atendimentos, gerou R$ 292.898,81 de faturamento. Você concorda comigo que não é medido, não é gerenciado? Funil precisa ser em tempo real, precisa mostrar onde é que está travando, precisa trazer visão de produtividade ali, mostrando quem é do time que está performando, qual é a etapa de oportunidade que tem mais dinheiro parado ali e precisa ser tracionado. Isso vai gerar previsibilidade. Olha só, você vai sair daquele eu acho e vai para o eu sei. Eu tenho certeza. Você vai fazer projeção de receita, vai entender quanto que você tem de conversão, tempo de jornada de compra, qual é a conversa que está mais eficiente, qual é o canal que está vendendo mais. Olha só, se eu te perguntasse hoje, quanto você fecha nessa semana e quanto você vai vender na semana que vem? Você ia responder com confiança ou com esperança? Pensou? Avalie aí, tá? Eu não consigo ver sua resposta, porque essa aqui é uma gravação, como você já sabe, mas você tem a resposta aí. A sua resposta deve ser: eu tenho certeza, não tenho esperança. Beleza? A gente vai para o próximo passo aqui, que é trabalhar a questão da mobilidade, ou seja, do seu vendedor poder vender a partir de qualquer lugar. Então a gente tem que gerar acessibilidade. De 2 pontos aqui. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar. Primeiro ponto, o gestor precisa ter visão de tudo que está acontecendo. A partir de um tablet, do seu próprio celular, ele tem que saber o que o vendedor está conversando,
como que a operação está funcionando. E o seu vendedor muitas vezes vai querer ter conveniência para ter tudo ali na palma da mão, para ter mobilidade total, para conseguir responder o lead, para aproveitar a oportunidade, seja porque ele não está na mesa dele, seja porque é final de semana. Você também pode fazer gestão remota, né? Você vai poder monitorar o que está conversando, ouvir os áudios, ver métrica. E falando de agência de viagem, é muito comum que você, dono ou gestor, esteja viajando, né? É mais comum do que a gente imagina isso daí. Eu falo porque eu tenho clientes e amigos aqui que trabalham com operação de turismo e é comum, né, que eles acompanhem os clientes naqueles pacotes. Quando é Clube Med, então, nem se fala. Estou com um amigo aí que está há quase 20 dias lá na França acompanhando uma excursão, um grupo de clientes que ele levou. Bom, e a gente está falando aqui sobre ter liberdade geográfica, né? Deixa eu mudar aqui a visualização da nossa tela, que eu quero te mostrar o seguinte. Deixa eu trazer aqui a tela do meu celular para você ter uma amostra disso que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui, exatamente, ó, eu trouxe a tela do meu celular e essa aqui é um pouco da visão que você tem dentro do aplicativo. Então, todas as conversas aqui estão disponíveis, você vai poder usar todo o potencial de atendimento de um app de vendas, vai dar mobilidade, tá? Você tem aqui soluções, por exemplo, como um chat interno, você pode iniciar uma conversa por aqui, você vai poder ter o seu time trabalhando aqui dentro, você tendo toda a visibilidade de tudo que eles estão falando. Ah, lembrando, essa aplicação aqui, ela está disponível para iOS e Android, tá? Então você vai conseguir ter ali tudo à mão, independente do tipo de sistema operacional. Não importa se o telefone é da empresa, se ele é do vendedor, você vai ter ali acesso a tudo na mão. Usar uma solução como essa aqui para poder gerar essa mobilidade, seja porque, de novo, o vendedor não está na mesa ou porque ele pode atender em qualquer dia, faz todo sentido. Mas o ponto principal aqui é que você vai fazer isso sem depender de um canal que não está ancorado pela propriedade da empresa. Ou seja, tem um ponto também importante aqui para a gente falar. Soluções assim impedem que o vendedor manipule a conversa, apague algum trecho. Lembra que você tem toda aquela necessidade ali de documentar tudo que é conversado, porque no eventual questionamento pelo cliente faz todo sentido que você tenha registro. Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa tela com conteúdo para a gente continuar a nossa conversa. Bom, acho que você está vendo aí meu material, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Maravilha. Bora para o próximo slide aqui, onde a gente vai falar exatamente sobre essa questão da adoção. Eu já vi muita operação aqui parar porque o time de vendas não adotou a solução que a empresa decidiu contratar. Então, se você vai contratar uma solução, pensa que você precisa ter algo que seja mais amigável, que você precisa aplicar ali uma solução que seja facilmente adotada pela sua equipe. Porque se tem um negócio complicado, é rebelião. Então, tem CRM aí que parece punição. Fala, caramba, contratou isso aqui só para poder dificultar a minha vida. Tem campo infinito, é clique demais, um monte de burocracia. O vendedor vai sentir que ele está trabalhando para o sistema e não o inverso. Isso aqui deveria ser um facilitador na vida dele, literalmente, tá? Já nessa operação que a gente entrega aqui, você tem uma interface muito familiar, você vai ter curva zero de adoção ali. Se o vendedor sabe usar o WhatsApp Web, ele vai saber usar uma solução como essa, tá? O onboarding dele acontece em poucos minutos, a sua operação não para e ele consegue usar todo o potencial disso, principalmente porque ele é apoiado por essa solução e não trabalha para ela. Isso vai garantir o que mais importa aqui. Você vai conseguir facilitar a coleta dos dados que você precisa no processo de venda e avançar em direção ao resultado que você está buscando. A gente vai para o pilar número 9 agora aqui, que é conectar todo o ecossistema. O que a gente trata aqui como ecossistema? A sua operação muitas vezes pode ter um modelo mais sofisticado e até mais complexo de venda, ou seja, você usa um RP, você usa outras plataformas, você usa um outro CRM que é pertinente e faz todo sentido ter uma estrutura de RevOps conversacional, que é o caso do Lead Chat aqui, integrado, inclusive com meios de pagamento, até o mais simples, por exemplo. Tem muito cliente aqui que adota o próprio Banco Asas que está integrado com a nossa operação para conseguir fazer uma venda e receber dentro da própria conversa no WhatsApp. Ou seja, ele usa aquele calor ali do momento, da oportunidade, para não só tomar o sim do cliente, mas já fazer o pagamento. Então o cliente pode pagar com Pix, com cartão, emitir um boleto, tudo na mesma tela do WhatsApp. Isso vai facilitar demais ali, vai subir taxa de conversão. O que eu quero trazer para você agora aqui é o seguinte: isso aqui é o que tira a agência do trabalho manual infinito e coloca num fluxo de verdade. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma operação aqui
chama, acho que Loja do Expert. Ele é um cara que vende plataforma, é uma plataforma de e-commerce que vende ferramentas aí para pintores, construção, etc. E ele faz um atendimento ali via WhatsApp, onde tem uma IA que atua praticamente como um vendedor 24 horas. Então a gente desenvolveu o que a gente chama de chat commerce, né? Dentro do chat, o cliente tira dúvida, a IA responde, entende o que ele está buscando e sugestiona um produto com link direto para o e-commerce. A gente está falando aqui de trabalhar assertivamente com toda a base de SKUs ali, de produtos que a empresa tem, para conseguir que ela faça uma venda dentro do próprio WhatsApp. Isso é um processo de integração inteligente. E a gente está falando de fazer exatamente isso. Se a sua empresa tem informações que apoiam o processo de venda em outras plataformas, seja como consulta de um pacote, de um destino, algo do tipo, isso tudo é uma oportunidade para a gente produzir mais venda. Bora para o gancho número 10 aqui do nosso último pilar, que fala sobre a sua base de clientes como ativo. Aqui tem um ponto importante. A sua base de clientes é uma mina de ouro. Ninguém viaja uma única vez. Ah, Edmar, mas você está falando óbvio. Ok, mas você está movimentando de maneira inteligente essa base para comprar de novo? Se você tem um dado aí, você tem poder. Transformar esse contato que você pagou caro para poder adquirir através de uma base de leads aí, de anúncio e tudo mais, faz todo sentido para a sua empresa. Ele é um patrimônio, é uma mina de ouro aqui. Então é preciso que esse cliente seja reativado para poder vender de novo. Mas eu não estou falando de disparar spam de oferta o tempo todo. Pensa que essa base de leads pode ser enriquecida. Você pode ter dados ali sobre o comportamento dele, da última viagem, fazer uma pesquisa de satisfação. Você pode rodar ali uma campanha com mensagem em datas especiais, como uma data de um casamento, por exemplo, sugerindo 60 dias antes que ele agende uma viagem comemorativa. E esse aqui é o ponto, entendeu? É propriedade da empresa. Faz todo sentido aqui você ter o contato do seu cliente registrado no CNPJ e não no CPF do seu vendedor. Tá? Agora, a gente vai mostrar para você como é que tudo isso pode ser condensado em metodologia. O que a gente acredita aqui é que a sua empresa é um organismo. Esse organismo tem vários órgãos conectados e eles são irrigados ali através do sangue, que é venda. Mas calma, deixa eu falar isso de maneira mais amigável aqui. Coloquei essa ilustração aqui de uma mão com vaso sanguíneo para mostrar exatamente isso. É o fluxo de sangue, ou seja, é o fluxo de receita que vai fazer a sua operação ser saudável. Foi para isso que a gente desenvolveu o método VEIA, que é baseado em visibilidade, porque você precisa ter um raio-x total numa única tela. Se não está no CRM, não aconteceu. Essa estrutura aqui é o processo vencendo o talento. Playbooks, você vai ter etapas claras, você não vai ter vendedor mais improvisando. E aqui funciona assim: o playbook pode ser desde um documento em PDF aqui, que vai ser um tratado do time comercial, vai facilitar algumas coisas como alinhamento do gestor e líder com a equipe, vai garantir que a sua agência possa fazer um onboarding, ou seja, um processo de treinamento mais acelerado para novos vendedores que chegarem para uma eventual substituição. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o I de inteligência. São dados e inteligência artificial trabalhando junto para gerar previsibilidade real aqui. E a autonomia vem para você, gestor, aí, quando essa máquina estiver rodando, sem que você, o criador, tenha que estar olhando para ela o tempo todo. O que a gente vai gerar aqui com essa solução é mais liberdade para o gestor poder fazer o que ele precisa do tempo dele. Cuidar dos seus clientes, gerir o negócio, sem ter que estar freneticamente microgerenciando uma operação. Você consegue perceber como que um princípio desse aqui pode beneficiar a sua operação? Quando você desenvolve um playbook, você vai acabar encorajando o seu time através de um processo que justifica a eficiência. Não pelo esforço, mas porque você está dando para ele ali um inimigo claro, dizendo para ele, ó, através desse processo aqui, você vai conseguir vencer o que está atrapalhando você faturar mais, ter mais comissão aqui, entendeu? Então a gente trabalha esse processo de documentação para poder construir uma solução assim. E os fatos aqui que a gente vai te mostrar rebate qualquer argumento de que esse método não funciona. Eu quero tirar da teoria aqui, de guru de palco, de teórico, e mostrar para você uma operação de campo de batalha que implementa essa metodologia e se beneficia. Guarda essa frase aqui. Não é sobre botar mais dinheiro em geração de leads. É sobre separar de desperdiçar os leads que você já gerou, tornar a sua operação mais eficiente vendendo de novo para quem já compra ou aumentando a conversão da taxa que você já gera. Pensa numa coisa aqui: volume extremo é você não perder mais venda para a base que você já tem e não aumentar mais uma vez o volume de leads.
Olha só o resultado que eu estou trazendo aqui. A HS Distribuidora tem uma operação que saiu de um pouco mais de R$ 700.000 aqui por mês para mais de 1 milhão, ou seja, de R$ 38.000 para praticamente 60 por dia, através da aplicação de um playbook completo. Esse playbook aqui não é só uma lista de frases e objeções e scripts para o vendedor seguir. A gente atuou com essa operação aqui. Deixa eu trazer minha câmera para cá, para a gente poder contar essa história. Alguns desafios que essa operação começou a ter. Vou contar uma história básica aqui. Ele partiu de um processo onde ele estava vindo do uso de uma solução que era o RD, estava muito caótico. Você vai conseguir ver isso lá no nosso Instagram, tá? E aí ele chegou aqui com o WhatsApp sequestrado por um BSP, sem visão da operação comercial. Então a gente trabalhou um processo de estruturação de tecnologia, apagamos o fogo. No segundo momento, a gente fez integração da equipe dele e trouxe para dentro. No terceiro momento, a gente trabalhou treinamento e desenvolvimento dessa equipe através de um playbook. E veja bem, uma das demandas que ele trouxe aqui é o seguinte: puxa, agora minha operação está eficiente e eu não encontro mais mão de obra. Nós desenrolamos para ele aqui um funil de contratação que era basicamente o seguinte: anúncio, um VSL para vender a vaga, um vídeo de vendas. O interessado na vaga caía na própria plataforma de atendimento via WhatsApp, fazia uma triagem de 5 perguntas. Se ele tivesse apto, ele entregava o link de aplicação. Dentre as demandas, o candidato tinha que subir um vídeo ali mostrando por que ele é o candidato lá. A gente fez 3 assessment de qualificação de perfil através de sabotadores, quociente de positividade e temperamento. Essas 3 avaliações submetidas a um agente de IA geravam um perfil ideal para a vaga. Mas como é que a gente sabia que era ideal? A gente aplicou essa mesma jornada no time comercial e comparou os resultados de análise comportamental com os resultados financeiros. Isso que a operação de RevOps faz. Faz um processo de integração completo. Não é só sobre plataforma e ferramenta. Entende o que eu estou dizendo? Isso que eu estou mostrando para você, você vai conseguir visitando. Deixa eu abrir aqui o meu Instagram para mostrar uma coisa para vocês aqui. Se você for lá no perfil da Max Persson, deixa eu pegar aqui. ah, Vou te convidar, tá? Para visitar o nosso perfil lá no Instagram, é maxperson.com.br. Ó, Toguro está aqui no G4, né? Mas o que eu quero te mostrar é que aqui no nosso perfil você vai ver um depoimento do Evandro falando exatamente essa história aqui. Então acessa lá maxperson.com.br no Instagram, você vai conseguir ver ele contando um pouco dessa história aqui, do que ele passou antes de conseguir encontrar uma solução que resolvesse a operação dele. Deixa eu voltar aqui para o nosso conteúdo para a gente poder avançar. Deixa eu colocar na tela aqui. Maravilha. Olha só essa amostra aqui de como é que ele chegou nesse resultado. Isso aqui são campanhas que ele faz por dentro da plataforma. Olha só como é que esse negócio está funcionando. Teve aqui uma campanha, a gente até comemorou isso com ele juntos aqui. Porque é o seguinte: o cliente estava rodando uma campanha para conseguir avisar que ele estava voltando das férias. Uma campanha para avisar que voltou das férias estava gerando aqui vendas de mais de R$ 20.000 aqui, só com o aviso dos clientes. Olha para essa taxa de conversão aqui. Ele disparou aproximadamente aqui 2.000 mensagens, um pouco mais de 20% dos clientes engajaram, desses 71 dos 488 compraram. Olha o nível de rastreabilidade dessa campanha. Ó, 2.098 foram enviados aqui, 15% de engajamento, 312 clientes, 25 mil em venda. Você tem um ticket médio de mais de R$ 1.000 por venda aqui. Então, esse processo aqui é resultado de toda a construção que a gente veio fazendo com ele ao longo do tempo. Então é o seguinte: se você tem alto volume de mensagem, se você tem vendedores aí trabalhando no WhatsApp pessoal, sem histórico, sem controle, isso aí, na verdade, é uma caixa preta do comercial. A mudança que a gente empregou aqui não foi milagre, foi através aqui de uma construção estruturada e organizada para fazer centralização, distribuição automática, entendeu? O dono voltou a não ter controle. Foi assim que essa operação saiu de 38 para 60 mil aí de faturamento. Então, deixa eu te mostrar aqui um pouco mais do que a gente pode fazer por você usando isso aqui, ó. Pensa que a evolução que você vai ter é o seguinte: se até aqui você cresceu na raça, agora você vai deixar e vai se tornar um arquiteto de receita. Aqui, a gente precisa crescer com técnica.
Você precisa parar de deixar de ser o que a gente chama aqui de bombeiro de luxo, onde 80% do seu tempo está apagando incêndio, tentando vender ali na lábia, refém de uma equipe, aquele crescimento caótico, medo do seu vendedor virar seu concorrente ali o tempo todo. E um arquiteto de receita trabalha através de construção de uma máquina de venda que tem, mais uma vez, roteiro, análise de métrica, escala de time, receita 100% previsível. Eu vou te pedir aqui para fazer um exercício honesto. Hoje, você está mais bombeiro ou mais arquiteto? Calma que não julga. Só diagnostica, tá? Vai lá e faz uma reflexão aí e pensa se você é hoje mais um bombeiro ou mais um arquiteto de receita. E por que que isso muda o jogo? Para a gente caminhar para o fechamento desse raciocínio aqui, eu quero te explicar por que que a maioria quebra. Porque eles não entendem essa trinca aqui, ó. Esse pilar aqui de três pontos principais, que é conseguir entender demanda, porque você já compra lead, então você já está fazendo geração de demanda, mas talvez você não esteja fazendo gestão de demanda através de uma boa estruturação de oferta, trabalhando o processo de conversão. Oferta você já tem, demanda você já compra, conversão é onde a falha está acontecendo. É aqui que um processo de engenharia de venda precisa trabalhar. Eu vou dizer para você o seguinte: dinheiro não está em comprar mais lead, dinheiro está na capacidade de processar. Uma das principais entregas que a gente faz aqui, apesar de a gente olhar para a geração também, é trabalhar na gestão da quantidade de oportunidade que é gerada. Por isso que a gente não foca em gerar mais volume. A gente trabalha em gerar mais velocidade e capacidade de processamento com método e governança. E agora é a hora de você dar o seu primeiro passo para sair da promessa mágica. Você precisa trabalhar com diagnóstico. Uma operação que não tem visão clara de onde é que está o gargalo entre processo de geração de oferta, demanda e conversão, está no escuro. O que a gente está construindo aqui é um negócio, tá? Você está mais para criar um negócio ou você está criando um emprego estressante para você? Se você sentiu aqui que pegou essa fala que eu tive aqui agora, isso é bom, porque a partir de agora a gente faz o que o empresário de verdade precisa fazer. A gente para de adivinhar e parte para o raio-x. A gente precisa aqui fazer um processo de auditoria, tá? Exatamente. Olhar para o processo, detalhar, colocar tudo na mesa aqui, entender onde é que está o desafio aqui de melhoria, isolando as partes, mas depois conectando todas elas. Deixa eu te mostrar como é que isso acontece dentro de uma sessão. Depois que você preenche um formulário aqui, você vai para uma sessão de auditoria de receita. De novo, não é uma call de venda. Você não precisa comprar nada. Você vai colocar a sua operação num raio-x, onde você vai entender onde o lead nasce, onde as vendas estão morrendo, vai criar um processo de blindagem para você poder sair do risco real do WhatsApp pirata. Se você pode ter ele bloqueado amanhã, você está jogando dinheiro no lixo porque você está investindo para mandar num canal que pode ser banido e o Meta está banindo milhões de números todos os meses, tá? Você vai conseguir fazer um design de processo para o seu time, eles vão conseguir saber pelo que eles vão ser medidos, o que eles vão ser cobrados, você vai ter para onde olhar para entender a eficiência daquele atendimento, você vai acabar com aquele abismo entre marketing e vendas, que é essa guerra eterna aí, né? Mais longa do que Rússia e Ucrânia. Você vai entender se você precisa de um SDR, se ele pode ser substituído por uma IA, se vai ter pré-venda, se vai dar para transferir direto para o vendedor. Ou seja, você vai ter gestão completa da sua operação aí. Isso facilmente custaria aí R$ 1.000 no mercado. Mas de verdade, sem nenhuma demagogia, a gente está trazendo aqui uma oportunidade para você expor a sua empresa aqui a um processo de avaliação 100% gratuita dessa visão que você vai ter se eu tomar decisão aqui. Mas isso é para todo mundo? Não. Como é que eu faço para saber se é para mim, Edmar, esse diagnóstico gratuito com a auditoria, que é a auditoria de receita? Primeiro ponto, para saber se você está pronto para escalar, se isso faz sentido para você, você já fatura mais de R$ 100.000 por mês? Você tem uma equipe dedicada ao processo de atendimento online? Pelo menos 3 pessoas? Porque um processo com um mês para escalar precisa já ter uma base muito sólida, senão você vai sofrer daquilo que eu falei lá atrás, que é o gigante dos pés de barro, tá bom? E aí tem outro ponto. Não é o momento se você está numa fase de sobrevivência, ou seja, fatura menos de 100 mil, se você é um equipe, está tentando fazer essa operação ficar de pé, e se você está procurando uma solução milagrosa ou bala de prata, que não, contratei um sisteminha ali, acabou, está tudo resolvido. Isso não é para você, tá bom? Para quem decidir seguir com a gente aqui nesse processo de auditoria de receita gratuita, você vai ter esses 4 passos aqui. Vai fazer uma aplicação, a gente vai recolher esses dados, vai fazer uma análise, vai visitar site, perfis e tudo mais que você tiver. Você vai ser convidado aqui para passar por um agendamento para poder ter
o retorno, o feedback dessa auditoria de receita. O compromisso que eu faço contigo aqui é o seguinte: ao passo que esses dados e esse diagnóstico foi feito, se a gente não puder ajudar, a gente vai ser sincero em dizer, não faz sentido continuar, tá bom? Tiramos o time de campo e a gente deixa isso para lá. Bom, meu convite para você nessa reta final aqui é o seguinte: você tem dois caminhos para escolher, tá? O da sorte e o da ordem. O da sorte é você continuar crescendo, mas dentro desse caos. Dependendo dos seus vendedores heróis aí, vivendo com medo de ter o WhatsApp banido, bloqueado, sem ter clareza de que processo você precisa fazer para poder crescer com mais tranquilidade, ou você pode seguir o caminho da ordem, que é instalar a engenharia de receita para ter previsibilidade e conseguir conquistar a liberdade aí, tá bom? É a frase dura que eu vou dizer aqui mais uma vez, né? Eu já disse algumas aqui, é que crescimento desordenado é um verdadeiro câncer aí da sua operação, da sua empresa, tá? Você não precisa de mais correria, você precisa de mais ordem, tá? E para a gente manter a qualidade nesse diagnóstico, que é gratuito, e a gente tem todas as outras operações para a gente cuidar, eu estou abrindo aqui a possibilidade de 7 empresas poderem fazer essa aplicação para a gente poder trabalhar junto com você, te ajudando a fazer isso aí, tá bom? Então, o meu convite para você aqui é exatamente esse. Se você está insatisfeito com a sua operação, você quer ter uma experiência como essa aqui, que implementou engenharia de geração de receita, RevOps, gestão de jornada de compra, através desses 3 pilares que é pessoas, processo e tecnologia, tá? Dentro de cada uma das etapas de oferta, demanda e conversão, esse é o meu convite. Deixa eu colocar na tela para você aqui o QR Code para você poder se decidir, bater esse papo com a gente aqui, fazer esse processo de auditoria gratuito, poder ter a oportunidade de seguir. Deixa eu colocar a imagem aqui na tela. Legal. Ó, esse QR Code aqui, tá? Você pode tanto escanear com seu celular aí, quanto digitar bit.ly/veia-form. Deixa eu deixar a tela inteira aqui. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse conteúdo aqui, tá bom? Aqui embaixo tem um botão também, se você quiser clicar aí para poder acessar esse material. E lá vai ter um diagnóstico profundo para a gente poder te apoiar com uma opa, de onde tem oportunidade para você faturar mais, tornando a sua solução mais eficiente. Se você está cansado, se você já comprou o chatbot, que virou só boleto no final do mês, você está cansado de sistema que não resolve, se você sente que as operações que você precisava para poder ser apoiado aí, ou seja, as empresas de plataforma não te olharam, você precisa de um diagnóstico como esse. Lá você vai perceber que tem algo muito mais profundo, técnico e metodológico que pode ser aplicado para a sua operação romper e voar alto. Tipo esse aviãozinho aqui, ó. Opa, esse aqui. Tá bom? Edmar aqui da Max Persson, agradecendo por você ter vindo até aqui. Vai lá, faz a sua aplicação aí. A gente se vê numa reunião depois do diagnóstico. Até mais.